Muito obrigado à escola pelas condições que nos deu para fazer esta aula e muito obrigado a todos, de uma forma indiferenciada, mas igualmente cordial, por estarem aqui. No início desta conversa vou-vos apresentar 3 peões famosos, cada um à sua maneira. O primeiro é o troiano, que é conhecido por várias razões, uma das quais é por ser um dos mais antigos modelos de peão do mundo, tem 3.000 anos de idade, foi encontrado nas ruínas de Troia. O modelo, não este peão, que é o do filme A Origem, tem 2 protagonistas, o Leonardo DiCaprio e principalmente o peão. Principalmente o peão. Depois há o peão cambalhota, que foi inventado na Alemanha no princípio do século XX, e eu vou-vos mostrar como é que ele funciona. Está ele sobre um espelho, ele é posto a rodar e vira-se ao contrário. De facto, dá uma cambalhota. Ainda não está totalmente explicado porque é que ele faz isto. Ainda é motivo de investigação na física e na matemática. O próximo peão é com um certo orgulho que o apresento, porque é uma participação portuguesa chamado Peão Polegar de David Pontes, um senhor que é ourives e que me mandou este filme quando viu uma exposição minha sobre peões, parecida com esta. Devo dizer-vos que os peões que eu tenho para vos mostrar não têm nada a ver com aqueles 3. São peões de tipo diferente. São peões deste género. Todos feitos, são peões de cozinha, digamos assim. Vocês podem fabricar isto em casa com uma corticite, uma base de panelas e um palito de espetada. É tão simples quanto isto. Faz-se um buraco no meio e espeta-se e está a funcionar. Então é um peão muito simples, mas é quase um peão de laboratório. Ele põe-se a rodar muito facilmente, basta que dê uma volta por segundo que ele equilibra-se muito bem. Reparem que há aqui vários tipos de movimentos que eu vos chamo a atenção. Há um movimento de trepidação do eixo. Não sei se veem que o eixo não está direito. Tem uma tremura que acompanha o ritmo da rotação do peão. Isto deve-se à imperfeição dos materiais. Eu não consegui pôr o eixo do palito exatamente perpendicular ao plano da base. Não consegui fazer isso. Não consegui colocar exatamente o palito espetal no centro da base. E esses pequenos defeitos levam a que o eixo trepide. Chama-se isto a trepidação. Vocês conhecem isto. Quando tem um automóvel, o automóvel em cada roda tem um eixo fisicamente definido por uma barra de aço que está solidária com a roda. E ao rodar sobre a estrada, há uma trepidação do eixo. E essa trepidação transmite-se à cabine do automóvel, porque o automóvel está agarrado ao eixo, não está agarrado à roda, está agarrado ao eixo. E o automóvel trepida com uma frequência igual à rotação da roda, que pode chegar às dezenas de voltas por segundo. O que é que fazem? O que é que vos acontece quando vocês vão a uma loja mudar o pneu a um automóvel? A segunda coisa que o montador da roda faz, a primeira é pôr o pneu à volta da jante. A segunda é pôr aquele sistema todo, já montado, numa máquina que detecta para onde é que está a trepidação e que procura compensá-lo acrescentando massa para que o peão fique centrado. Eu tive esse trabalho, pondo umas coisas, cortando aqui, limando acolá, para procurar que isto funcione bem. Trepidação. É fundamental que o peão esteja calibrado. Este não está. Eu não ponho isto no meu dedo, eu pensei em usar os dedos para pôr o peão a funcionar. Mas isto aleija muito o dedo, porque isto é um pau de espetada e quanto mais agudo e mais forte for o pau, é um pau de loureiro, que são normalmente os paus do pau de freixo, que são paus muito, muito rijos e muito agudos, portanto isto aleija no dedo. Ao fim de 5 minutos eu estou aqui com o dedo com um buraco
que tenho de ir para o hospital com esta coisa. Há um outro movimento que é este, que é há um movimento de rotação, há a trepidação e agora há um outro, que é o eixo ter assim um movimento lento, fazendo uma trajetória, o ponta do eixo faz uma trajetória aproximadamente circular. Chama-se isto precessão. Precessão. Todo o peão tem este movimento. Este, em particular, tem uma precessão muito forte, muito lenta, agradável de seguir, porque se vê que há uma coisa que é a trepidação, que o faz tremer, e há depois a precessão, que é o que o faz ter este movimento típico dos peões. Vocês todos já viram isto, quando um peão se põe a andar à roda no chão, isto acontece, e já tem um nome interessante para decorar, que é a precessão. Porquê é que o peão se aguenta de pé? Porquê é que este eixo do peão é aquilo que se chama estável? Para já, o que é que significa estabilidade? Significa que se eu der uma pancada no eixo, ou no peão, ele começa a tremer e tal, mas mantém-se mais ou menos no mesmo sítio. Portanto, há estabilidade do eixo. Ele não cai para o chão quando eu lhe exerço uma pressão sobre o seu corpo. Eu não exerço no eixo mesmo, porque senão o palito entorta-se e o peão nunca mais funciona de jeito. Está bem? Aliás, eu dei-lhe uma pancada e ele começou logo a tremelicar todo. A estabilidade, os movimentos de rotação dão estabilidade ao eixo de rotação. Eu vou exemplificar isso com uma coisa que vocês todos conhecem e que é, esta é a experiência mais arriscada de toda esta aula. A vida de professor é uma vida de risco, como vocês sabem. Se eu atirar um aro assim ao chão, ele cai de lado. Mas se eu o atirar com um movimento de rotação, assim, ele ainda não caiu, acabou de cair agora. Isto, de facto, no ensaio geral correu muito bem, como dizia eu. Aqui não está a correr bem, porque ele deveria vir ter comigo sobre a mesa. Pronto. Mas, como viram, ele não chegou a cair. Eu é que o apanhei aqui para ele não ir ali para baixo da mesa. Isto exemplifica a estabilidade do movimento de rotação. Isto é visível em todos os objetos que rodam em torno de um eixo. Todos os objetos são simétricos e rodam em torno de um eixo. E se eu puser isto a rodar, ainda melhor. Porquê? Porque quanto mais periférica for a distribuição de massa de um objeto, como este, de um aro, quanto mais periférico for, maior a energia que ele consegue transportar e, portanto, mais difícil é fazê-lo tombar. Será que eu arrisco a tirar este ao ar? Vou experimentar. Se não funcionar, vocês compreenderão. Está bem? Ops! Foge. Vá, não. Vai, Joana. Tira para aqui. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que tirar. Fazer como o professor fez. Isso mesmo. Isso mesmo, agora vai para trás. Vai ter com ela, está bem? Obrigado. Joana. Portanto, um peão deve ter a sua massa, a massa do corpo, deve estar espalhada o mais possível na periferia. Por isso é que uma base de panelas dá um peão excepcional. Isto é um peão excepcional. Eu basta-me dar uma pequena volta assim, para ele se aguentar. Ele está a andar devagarinho, mas aguenta-se perfeitamente. Porquê? Porque a energia que esta parte da corticite periférica transporta, quando eu lhe dou uma volta por segundo, por exemplo, é muito mais elevada do que um peão, como aqueles que estão em exposição lá em baixo, em que a massa está muito concentrada sobre o eixo. A energia é muito menor. Ninguém pensa em pôr uma peça destas, que tem um bico e tudo, para fazer de peão, fazer disto um peão. Tinha que se pôr assim a rodar, mas ele cai logo, cai imediatamente, está bem? Não há estabilidade deste eixo. Ele dobra-se facilmente. Precisamente porque a energia que ele transporta na sua rotação é muito pequena, que é mais ou menos evidente. Por exemplo,
se vocês pensarem bem, isto tem cerca de 2 metros, não chega, mas 2 metros de perímetro. Eu, quando a Joana pôs isto a rodar, deve ter dado uma rotação à volta das 5 voltas por segundo, ou coisa assim. 5 voltas por segundo dá 5 vezes 5 voltas por segundo, 5 vezes 2, 10, dá 10, isto 10 dá à volta de 20 km por hora. 20 km por hora é que anda cada átomo na periferia, ele anda a 20 km por hora. É como se eu atirasse, quer dizer, a energia que ele transporta é o equivalente a como se eu atirasse de um quinto andar este arco em cima de alguém. Quer dizer, o quinto andar ele adquire velocidade, que são os tais 20 km por hora, e há de partir cabeças, não é? Portanto, ele transporta muita energia e é preciso um grande esforço para lhe fazer dobrar o eixo. Portanto, isso é a base da estabilidade dos peões. Um bom peão deve ser achatado, como este. Para exemplificar isso, eu trouxe 3 bolinhas de plasticina. Espero que isto funcione, é outra experiência arriscada. Trouxe 3, 2 escuras acinzentadas e uma azul. E vou fazer disto um peão. Como é que eu faço? É muito simples. Vou fazer um peão esférico. Começo por... extrai para aqui tanto palito que eu nem... Começo por espetar um eixo num deles. Por exemplo, este palito. Espeto de maneira a ele passar mais ou menos pelo eixo da esfera, ou da batata, que isto é mais uma batata que uma esfera, não é? É preciso que esteja mais ou menos equilibrado, é preciso calibrar isto, é preciso que passe mesmo no eixo para que esta coisa funcione bem, e mesmo assim não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem. Vocês vão ver que ele não resiste ao facto de ser muito assimétrico. Não resiste. Eu vou pô-lo a andar em cima, talvez, de uma corticite. Vou pô-lo a rodar. Ele roda, mas cai imediatamente de lado. Não sei se veem. Por muito rápido que eu faça este movimento, ele cai de lado. Agora o que eu vou fazer é pegar numa bola parecida, cor diferente, mas é a mesma massa, e vou achatar isto. É plasticina. Eu consigo pôr aqui numa base, assento-lhe este vidro por cima e achato o mais possível. Não se pode achatar muito. Estão a ver? Está assim, já está ali redondinho, mais ou menos circular. Não está mal. É preciso que este plano seja paralelo ao outro, lá em casa, quando vocês fizerem isto. Descolam isto. Isto é uma plasticina adesiva. Portanto, é uma plasticina que se cola às coisas e que é muito compacta. Retira-se esta coisa e aqui tenho eu a mesma bola, mas levou uma martelada em cima. E agora vou-lhe pôr um outro eixo. Este aqui, por exemplo, outro palito, espeto mais ou menos no meio, mais ou menos. Agora, vejo se está calibrado. Vejo... Ih, está muito torto, meu Deus. Em direito, porque ele é plasticina, isto dá para tudo, não é? Está torto, mas lá se conseguiu assim. Aqui esta parte está mais pesada, tira-se aqui matéria deste sítio. E o que é que se faz? Onde é que se põe isto? No centro, talvez, para reforçar a ligação do palito ao eixo. É importante que haja reforço. É assim. A vida artística é assim. Isto tem os seus truques. Eu treinei muito em casa, antes de vir para aqui. E aqui está um peão, todo torto, coitadinho. Mas será que isto vai andar? Yes! Extraordinário. Não há? Eu acho que é. É extraordinário. Muito obrigado. Portanto, destes 2 peões, este francamente não anda. Este anda muito bem. Mais ou menos. Dirão uns, os mal-intencionados, que é por ser azul. Mas não, é por ser achatado. Quanto mais achatado, melhor. Centro de massa. Eu, há pouco, fiz as 2 montagens, espetando isto o mais possível no centro.
O centro de massa, o centro de um peão, chamado centro de massa de um peão, não é só de um peão, é de um objeto, é fundamental nisto, porque os palitos, os tais pezinhos, têm que ser espetados segundo o centro de massa. Se não forem, o peão ou a roda de automóvel não fica calibrado. Para vos ilustrar a determinação do centro de massa e que ponto é esse, eu faço uma experiência que os alunos do secundário já conhecem, que é a determinação do centro de massa. Como é que se determina o centro de massa, o centro desta peça? Se a peça for triangular, um triângulo regular, tudo bem, não há problema, é o centro do triângulo, toda a gente sabe o que é o centro de um triângulo, não é? Ou o centro de um quadrado, etc. Agora, o centro desta bizarma é mais complicado, não é? E aquilo que eu vou fazer, se conseguir encontrar as peças todas, aqui, é pôr isto em equilíbrio, ver para onde é que ele cai, e o centro de massa há de estar para baixo disto. Aliás, o centro de massa vai estar sobre a linha vertical, que eu deixo cair de acordo com a gravidade, sobre esta linha branca que aqui está. Eu não memorizo essa linha, mas vocês imaginem que ela está lá. Eu agora espeto isto noutro sítio, qualquer, faço-lhe o mesmo truque, deixo estabilizar o movimento, suspendo por aquele ponto e eu tenho uma segunda linha. A linha de há bocado e esta cruzam-se num ponto. E esse ponto é independente do local onde eu coloco a verruma, neste caso, o ponto de suspensão. Pronto. Portanto, onde é que fica o centro? Mais ou menos ali assim. Sei lá. Portanto, eu não gosto muito deste processo de determinação porque não é suficientemente preciso. Eu tinha, enfim, com um cordão de pijama ou de um cordão de sapatos, ainda por cima, é uma coisa muito imprecisa. Eu posso pensar em equilibrar assim, dizer, bom, o centro de massa está para baixo disto, eu deixo que ele repouse e digo, eu vou colocar num outro ponto mais abaixo deste. E outro ponto mais abaixo, por exemplo, este aqui. Este aqui ainda não está em equilíbrio, porque se eu puser assim, ele está assim. Ele ainda, portanto, ainda está abaixo desta posição. Vocês estão a ver que o ponto de suspensão está aqui. Então eu vou colocar isto mais abaixo ainda, assim, ali. E ainda não está bem. Ainda não está bem. Vou colocar um furo mais abaixo, ali. Piorou. Portanto, o outro era melhor. Então eu vou voltar ao outro ponto, que era este que está imediatamente abaixo deste. Portanto, este ponto é o ponto mais próximo do centro de massa que está perfurado na placa. Está perfurado. E às vezes é obrigatório usar os eixos dos peões no sítio onde já está feito um furo. Neste caso há muitos furos, a gente pode escolher. Eu escolhi este que é o mais central possível. É onde dá o melhor equilíbrio. Eu vou marcar este ponto. Já está marcado, mais ou menos é ali assim. Chamo-vos a atenção para o facto de que se eu fizer rodar esta placa em torno deste ponto, eu sinto uma trepidação tremenda. Uma roda de automóvel nunca pode estar completamente descentrada, senão é um disparate, o automóvel parte-se, não é? Isto aqui faz uma pressão enorme sobre o braço. Eu vou colocar no sítio de há bocado, que era este, onde há um equilíbrio razoável, mas ainda não está perfeito. O que é que faz o afinador de rodas? Não faz assim, mas eu aqui faço assim. Ele sabe que aqui há massa a mais, ali há massa a menos. Não há como pegar num pedaço de massa e pô-lo neste sítio, na vertical, em cima, onde falta a massa. Eu pego aqui num bocado disto, tiro do peão, que já não vou usar mais este peão, estrago todo, não é? E coloco esta massa aqui. Já não sei onde é que era.
Era ali. Está ali. Já estará bem? Vamos tentar pôr aqui a ver se ele... Não, já está, mais ou menos. Já está. Portanto, aquele pedaço de massa foi tirado mais ou menos ao calha, já está. O afinador de rodas costuma experimentar vários tipos de peso. Aliás, a máquina informa-o de qual deve ser a massa que ele deve lá pôr. E aqui está. Portanto, o equilíbrio agora, em torno deste ponto, é indiferente. Tanto faz estar assim, como assim, como assim, como assim. Ele nunca roda para um dos lados. Não roda. Este é o melhor sítio para fazer um peão. Está bem? Eu não sinto pressão nenhuma na minha mão adicional em relação ao próprio peso da placa. Não sinto pressão absolutamente nenhuma. Portanto, a roda está afinadinha e é por aqui que eu tenho que meter o palito para fazer um peão. Eu, por acaso, podia fazer um peão disto. Podia. Não posso porque não tenho palito suficiente para meter isto. E não funcionava. Azar. Eu vou-vos dar exemplo de uma coisa que não funciona. Tem uma placazinha, uma placa, eu já sei qual é o centro, porque tem aqui este ponto, ali já está marcado, o centro no retângulo toda a gente sabe o que é. E eu vou pôr isto a rodar como se fosse um peão. Calibro, tem que estar mais ou menos perpendicular, aquela coisa, calibro assim e ponho aqui a rodar. Deu-me um estouro na mão e saltou fora. Está no centro, mas não chega. Está no centro, mas não chega. É um problema saber quais são os objetos cujo centro de massa é suficiente para se poder fazer um peão. Por uma razão análoga, esta placa também não é. Mas se eu juntar as duas... Esta está um bocado fracota. Se eu juntar as duas, assim dá um peão péssimo. Assim dá um peão ótimo. Vamos lá ver se isto funciona. Eu vou pô-lo no dedo, que vocês do lado de trás veem melhor, e aqui está um peão a funcionar perfeitamente. Tal e qual como a placa de corticite. Tal e qual. É o equivalente a um peão circular. Quais são os objetos que são equivalentes a peões circulares? É uma coisa difícil de saber. Mas já viram que retângulos, nem pensar. Este também não. Um quadrado, sim. O quadrado é ótimo. Ponho a andar aqui e ele anda como gente grande. Um triângulo. O triângulo é um bocado mais bicudo. Bicudo em todos os sentidos, mas anda bem. Triângulo equilátero. Se for um triângulo irregular, estamos tramados. Eu não vou sequer pô-lo a funcionar. Aliás, porque isto caía e partia... Cai e parte o pico. Quer dizer, cai imediatamente, como há bocado, o retângulo. Mas se eu juntar dois... Isto é muito interessante, esta coisa. Se eu juntar dois, ainda fica pior. Eu não consigo fazer um peão desta forma. Apesar de estar o pico espetado no centro de massa. Mas se eu rodar isto de 90 graus... Espero que eu consegui fazer disto um peão espetacular. Qualquer objeto que vocês construam. Eu depois tenho estes para vocês experimentarem. Se eu tenho ali o centro, como é que eu calculei o centro? O centro não tenho todo esburacadinho para saber onde é que está o centro. O que eu faço é equilibrar isto num dedo, assim, e ver onde é que anda o centro. O centro é aquele ponto onde a placa fica em equilíbrio. E sei onde é que ela está. Está ali. Ali onde? Naquela impressão digital? É assim um círculozinho pequeno. Eu depois refino a procura, ou seja, procuro melhorar a posição como com um lápis, por exemplo, ou um pauzinho assim, virado desta maneira e procuro pô-lo ali e tal. O melhor sítio vai ser o centro de massa. Eu espeto o peão ali assim, desta maneira, e depois são duas peças iguais. Eu rodo uma de 90 graus em relação à outra. Espero que isto adira suficientemente e vou pô-lo no meu dedo, que ainda consegue aguentar pressões deste género. E aqui tem um peão espetacular. Tão bom quanto a corticite. Bom. Centros de massa de objetos muito irregulares. O objeto irregular que eu elegi foi este que aqui está. Um espremedor
de citrinos. O que é que eu fiz? Suspendi pelo vértice e, obviamente, o espremedor ficou com este planalto aqui assim, esta base, ficou na posição horizontal. Por conseguinte, o centro de massa vai passar por aquela linha vertical que prolonga o fio. Esta linha vertical. Depois, suspendo para outro ponto. E aqui está ele. Já sabem que o centro de massa está no eixo do espremedor. E agora está no prolongamento desta linha vertical. É aquele ponto que ele está. Foi assim que eu calculei o centro de massa deste espremedor. Já agora uma informação adicional. A distância do bico ao centro de massa é 4,5 cm. 45 mm. Isto é importante para o que vai seguir-se. É assim que se calcula, com processos destes, centros de massa de objetos muito irregulares. O que é o pé de um peão? O pé de um peão é a distância do centro de massa, que vocês já sabem o que é, ao ponto de apoio. Este peão que aqui está tem um pé pequeníssimo, um pé para aí de meio centímetro. Porquê? Porque o centro de massa está mais ou menos ao nível de metade da corticite. Isto praticamente não influi muito, porque é muito mais leve do que a corticite. Bastante mais leve, portanto o centro de massa está lá para dentro, para aí a um meio centímetro de distância do fundo. E depois mais os 2 ou 3 milímetros do pezinho do bico que saiu. Portanto são uns 7 milímetros ao centro de massa. É um pezinho pequenininho. Eu fiz o mais pequenino possível. Depois tenho este aqui que também tem o mesmo, mas tenho aqui um outro peão, que é este, com um pé enorme. Vamos ver qual deles é melhor. Eu vou pôr melhor. O que é que significa? Significa que dorme durante mais tempo, sem cair, para mim é melhor. Claro que há pessoas que têm outros critérios para um peão bom. Eu, por exemplo, gosto muito do peão troiano. Acho o mais elegante que há. O peão troiano, não é por acaso que ele foi adotado como protagonista de um filme. É bonito, é elegante. E não só isso, o pé é relativamente pequeno e é um peão mais ou menos achatado. São características importantes. Eu, por exemplo, ponho este a dormir e deixo ficar. E vamos lá ver qual deles é que se vai aguentar durante mais tempo. Dou-lhe alguma precessão, inclino o peão para que ele tenha esta precessão e faço o mesmo com este. Vou pô-lo aqui. Tenho que segurar a coluna porque a pressão vai ser enorme. Aquele começou primeiro, mas este vai perder. Como vocês praticamente já perceberam. Não é? Reparem que a trepidação faz-se sentir de uma forma muito mais importante do que ali, o que é uma coisa óbvia, porque o pé está fixo, a trepidação faz o peão todo abanar. Portanto, o peão todo ele abana. O abanar, a precessão muito mais veloz do que aquele, muito mais veloz. E eu agora não vou deixá-lo cair, senão ele parte-se. Mas estava quase, quer dizer, mais 2 voltas caía. Está bem? E aquele ainda ali continua, ainda está para ficar. Não é? Está para ficar. Conclusão. A conclusão que se tira daqui é que quanto maior for o pé, pior o peão. Os peões normais de uso corrente, nos recreios, quando eu era miúdo, hoje já não se usa muito peões, têm um pé muito alto. Têm um pé muito alto. Eu exemplifico, é melhor dar-lhe mais corda, senão ele cai, não tarda nada. Os peões têm mais ou menos este formato, assim, um formato de coração, e depois têm uma coisa lá em cima para se dar corda. Este aqui é o ponto de apoio. O centro do peão deve andar mais ou menos por aqui, de modo que o pé do peão, é esta distância do ponto de apoio ao centro, é maior do que, ou quase do mesmo tamanho, digamos, do que o diâmetro do bojo do peão. O ser muito grande ou muito pequeno é uma questão relativa,
Porque os peões muito pequenininhos têm o pé muito pequenininho. Mas se forem esféricos não funcionam, está bem? Porque no peão esférico, o que é que acontece ao pé? O pé é maior do que o raio da esfera. É um pouquinho maior, depende do tamanho do bico que eu puxo abaixo da esfera. É um bocadinho maior do que o raio da esfera. Portanto, é muito grande. Não é? É muito grande. Este aqui tem um pé de 7 milímetros e tem 20 centímetros de diâmetro. Portanto, o pé é, relativamente ao diâmetro, muito pequeno. Há uma relação importante entre, por um lado, a rotação e a precessão. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Vocês são capazes de o dizer? Por aqui vê-se que eu ponho esta coisa a rodar, assim, e está com uma rotação relativamente lenta. Eu vou pôr a rodar lentamente e vejam a precessão que ele tem. Tic, tic, em 2 segundos, mais ou menos, dá uma volta, dá um ciclo na precessão. Se eu puser a rodar muito rapidamente, vou aumentar-lhe a velocidade, vejam o tempo que ele demora a dar uma volta. Há uma proporcionalidade direta, aliás, inversa, peço desculpa, proporcionalidade inversa, entre o ritmo de precessão e o ritmo de rotação. Quanto mais rápido eu puser o peão a rodar, mais lenta é a precessão. E o que é que acontece quando... o que é que faz parar o peão? Já agora. É o atrito no bico. É o único atrito que aqui está, é o atrito no ar e o atrito no bico do peão. Quando começa o peão a desacelerar o seu movimento de rotação, a rotação vai diminuindo porque o atrito no bico faz diminuir a rotação diminui, a precessão aumenta. Está bem? É uma regra de proporcionalidade inversa entre uma coisa e outra. Portanto, vocês já estão a ver o que é que se passa quanto à relação entre a rotação e a precessão. E entre a rotação e o pé, o pé do peão e a precessão, qual é a relação? Já foi visto há bocado. Eu vou pô-los a rodar mais ou menos à mesma velocidade de rotação. Fixo a rotação. Não consigo fixá-la totalmente, como é evidente. Isto é tudo mais ou menos uma experiência mal atamancada. Mas se eu puser este a rodar com uma velocidade parecida, não é? A precessão, vocês já há bocado viram que é muito superior àquela. Portanto, quanto maior o pé, maior a precessão para a mesma rotação. Quanto maior o pé, maior a precessão. E é isto que faz de um peão com um grande pé um peão péssimo. Um peão muito mau. Um peão mau. Porque, de facto, com uma precessão muito grande, as pressões sobre o bico são tão grandes, que às vezes o peão salta fora do suporte. E exerce grande pressão e a travagem é muita, e é assim que um peão para. Vocês vão pensando nisso, o que é que faz um peão parar e como é que ele para? Que fenómeno é esse? Que se observa sempre que um peão começa a descambar, é isso, a rotação diminui, a pressão aumenta. E quanto mais a pressão aumenta, mais a rotação diminui, porque as pressões sobre o pé são cada vez mais fortes e é uma espécie de bola de neve que faz a pressão aumentar. Em princípio, teoricamente, até infinito e a rotação até zero. Nunca chega nem a zero, nem a infinito, como é evidente. Como ser um bom peão? A pergunta aqui é parecida com como ser um bom aluno. São agora perguntas que estão muito na moda a propósito da Troika. Como ser um bom peão? O que é que deve o que é que tem uma coisa, um peão qualquer para ser um bom peão? Tem que ser achatado, tem que ter o pé curto e tem de ser simétrico. Significa isso o que significar. A simetria é o conceito mais difícil que está aqui em jogo, conforme eu já vos mostrei. Há objetos fortemente assimétricos no aspecto, mas que são dinamicamente simétricos. Portanto, são as 3 características que fazem um bom peão. Por isso eu não percebo porque é que os nossos peões à portuguesa... Não é só a portuguesa, os peões tradicionais têm o pé tão elevado. Por isso eles precisam de uma guita para serem atirados. Precisam de uma velocidade inicial gigantesca. Este aqui, com uma volta por segundo, aguenta-se.
Um peão de corticito aguenta-se com uma volta por segundo. Um peão desses tem pelo menos umas 50 voltas, não chega a 50, mas umas 10 voltas ou 20 voltas por segundo tem que ter uma velocidade 20 ou 30 vezes superior. E se eu quisesse pôr este a rodar, o pé deste, meu Deus, o pé deste vai daqui a ali, o pé deste peão, porque isto é um peão também, isto podia rodar. Tinha de ter uma velocidade na ordem das 1000 voltas por segundo. Eu tive a fazer as contas, tem de ter cerca de 1000 voltas por segundo. 1000 voltas por segundo, o que é que acontecia ao pé? Ardia, certo? Porque é assim que os antigos faziam fogo, era assim, e começava a arder o pé. E não era preciso fazer 1000 voltas por segundo. Portanto, o pé ardia com o atrito, e esta coisa, em vez de rodar e ter uma precessão, ardia. O que também é uma boa função dos peões, não é? Vamos passar à frente. Para ilustrar o conceito de estabilidade, eu mostro-vos umas experiências feitas em gravidade zero. São coisas muito interessantes. A gravidade aqui não vai ter influência. São feitos na estação Mir e mostram um giroscópio que está aqui assim. Isto é um peão. O que ele faz é desatar a martelada ao peão e o peão mantém-se incólume. O eixo do peão mantém-se sempre paralelo a si mesmo. Já agora vejam o feitio que tem um peão destes. O feitio que tem. Vai aparecer na imagem seguinte. Eu vou pará-la. O feitio que ele tem é uma grande massa do chama-se giroscópio. O giroscópio é um peão que tem 2 apoios. Um em cima, outro em baixo, e que está montado numa armadura. Já agora, eu tenho um giroscópio aqui para vocês brincarem. Os giroscópios são coisas giríssimas. O peão está aqui dentro e depois há uma armadura que envolve o peão e que tem 2 apoios. Portanto, isto é um giroscópio. Depois vocês vêm cá ver o que é um giroscópio. É um peão. Grande parte da massa está na periferia. Vocês já sabem porquê. Para que a velocidade lhes dê energia que aguente a fixação do eixo. E há uma parte da massa que está lá dentro. Porque tem que ter... Eu há bocado já tirei massa deste e pulo aqui embaixo ao pé do eixo para que o eixo fique bem firme. Por isso é que os peões não podem ser tão chatos, depois uma pessoa espeta o palito e o palito não se aguenta, não é? Porque depois não tem massa para suportar o raio do palito, o eixo. Já agora, digo-vos que este exemplo ilustra a grande utilidade que os peões têm. Os giroscópios têm grande utilidade para equilibrar as naves espaciais, os aviões, os barcos, todos esses grandes meios de transporte têm sistemas de peões lá dentro. Por exemplo, a Mir tinha 12 sistemas de giroscópios, sistemas de vários grupos de 3. 12. E um dia eles avariaram todos ao mesmo tempo e eles tiveram que se raspar da Mir. Porquê? Para que é que serve um giroscópio? O eixo é estável. Se, porventura, este homem está a olhar para aquele peão e de repente vê o peão a virar-se assim, lentamente, o eixo a mudar de posição, o que é que ele conclui? O eixo é estável, como é que ele... A minha nave é que está a sofrer uma inclinação. E então manda para baixo uma ordem para os motores. Liga o motor do lado esquerdo, porque está-se tudo a virar. E viram e equilibram por meio de sistemas de controle que mandam ligar os reatores de maneira a manter a atitude da nave. A atitude é a posição em que ele está. Um avião é a mesma coisa. Quando o avião aterra, quando o avião levanta, quem controla a atitude da nave são sistemas giroscópios. Portanto, não são só brinquedos, os peões. Outro exemplo tem a ver com a assimetria dos peões. Um peão, viram há bocado aquele retângulo que eu pus a rodar e ele caiu logo de repente, não é? Vejam o que é que acontece com um peão assimétrico.
E agora a chamada porca voadora de Janibekov. O Janibekov é um antigo astronauta que inventou uma forma de lançar uma porca em rotação em gravidade zero. Estamos em gravidade zero. A porca, vão ver o movimento que ela tem. É espantoso. Ela vai muito direitinha, dá 2 ou 3 voltas assim e depois dá uma cambalhota. Eu era mais 2 ou 3 voltas e dá uma cambalhota. E foi esta cambalhota que fez este meu peão, de há bocado, descambar. Ele deu logo, ao fim de 2 voltas, ele deu uma cambalhota e aconteceu a mesma coisa que à porca voadora. Pronto, acho que já dá para ilustrar que muita assimetria é demais, está bem? Não dá bons peões. Gostava de vos exemplificar uma coisa que eu chamei o peão adesivo. Foi uma experiência que eu fiz em casa e eu resolvi tirar um filme de um peão que eu aí tenho e que faz esta habilidade extraordinária. Parece que tem. Parece que tem. Não foi por acaso que eu trouxe uns esparmadores. Pegamos num lápis ou numa ponta qualquer e isto dá um peão excepcional. Isto é dos melhores peões que aqui estão. Não parece, mas reparem no movimento de precessão. Há uma diferença entre o movimento de precessão deste peão e o movimento de precessão da corticite. Uma diferença essencial. E eu vou-vos ilustrar isso com um outro em que eu coloquei uma haste para se ver a precessão e o sentido em que ela vai verificar-se. O ponto de apoio está levemente acima do centro de massa. Portanto, o peão não está apoiado, o peão está suspenso. Está bem? O peão está suspenso. Está pendurado, como um quadro na parede. Não é? Está suspenso. Enquanto que a corticite não. A corticite está apoiada e se eu largo isto, ela cai ao chão. Vejam a diferença que faz que o centro de massa esteja acima ou abaixo do ponto de apoio. Eu vou pôr os dois a rodar e topem a diferença. Veem qual é? Eu sou destro. Eu costumo fazer rodar os meus peões no sentido, para quem vê de cima, no sentido dos ponteiros do relógio. A pressão aqui é coerente com o sentido dos ponteiros do relógio, ali é o oposto ao sentido dos ponteiros do relógio. Porquê? Eu não vou justificar isso, tem a ver com as equações desta coisa. Reparem que se eu fizesse andar isto ao contrário, assim, eu tenho dificuldade em fazer girar um peão, mas posso fazê-lo. Assim. Aqui eu fiz rodar o peão no sentido oposto aos ponteiros do relógio e a precessão acompanha. É coerente com essa. Eu aqui, se fizer andar à roda assim, ele anda ao contrário. Tem precessão às avessas. Portanto, depende de estar acima ou abaixo. O centro de massa estar acima ou abaixo do ponto de apoio depende da orientação da precessão. Agora eu gostava que vocês comparassem com outro peão que eu aqui tenho. Também é um peão suspenso. Eu vou pô-lo... Lembram-se que quanto mais pequeno for o pé, mais lenta é a precessão. Vejam agora estes dois peões. Estão a rodar da mesma maneira, mais ou menos. Eu agora inclino este
e ele tem a precessão que vocês já conhecem, e inclino este. Espetacular. Porquê? Porque, digamos, nós já aprendemos que quanto mais pequeno é o pé, mais lenta é a precessão. Se não houver precessão, só pode ser porque o pé é igual a 0. Isto é um peão de pé nulo. Este que aqui está. Significa que o ponto de apoio está exatamente em cima do centro de massa. Eu pus o palito daqui até à ponta de 4,5 cm. E deu este resultado que é interessante. Não é? É interessante por várias razões. Eu vou-vos mostrar uma coisa gira. Eu vou pegar num pauzinho e encosto ao peão. É só um encosto. E ele cola-se ao peão. Se quiserem pôr uma mão encostada ao peão, eu vou pôr assim. Vejam o que ele faz. Eu desafio-vos a experimentarem. Isto é muito giro. Vocês não têm, eu não estou a fazer esforço nenhum. Eu tenho que pôr lá a mão e ele anda à volta da mão. Está bem? Etc. E pode-se pôr qualquer... Peão voador. Isto será um peão voador. Isto é um peão. Tem quatro asas e funciona como peão perfeitamente. Mas se eu o virar ao contrário e atirar ao ar, ele plana. Isto é fácil de conceber como é que isto se faz. Como é que se faz? É muito simples. É muito simples. A gente copia das aves aquilo que elas fazem para voar. Este pelicano é especialmente instrutivo. Não é a comer o peixe, mas nós aprendemos tudo com as aves e com sementes de plantas para fabricar paraquedas, para simular o voo e para voar mesmo. E não conseguimos chegar à agilidade destes animais. Reparem, daqui o que eu quero tirar é esta lição, que é assim que eu construí aqueles bumerangues que ali estão, aqueles peões voadores. A asa de uma ave tem uma axila, digamos assim, que é a nossa axila, é côncava e a parte superior é convexa. A parte da frente, que ataca o vento, é espessa e arredondada. A parte de trás, onde estão estas penas, é muito fina. E é assim o perfil de um avião. Se vocês pensam da asa de avião, se pensarem, veem que, de facto, é isso que nós fizemos para conseguir voar com os aviões. Este gesto é espetacular. Vejam, eu até o repeti a seguir. Eu acho isto é um poema, quer dizer, a maneira como uma ave aterra. Vocês, quando andarem de avião, experimentem ver. Aliás, quando virem aviões a pousar, vejam que é exatamente isto que os aviões fazem. Nós aprendemos tudo com eles e eles connosco só aprenderam uma coisa, que foi a verem-se livres de nós, porque, como sabem, estas aves estão em vias de extinção. De facto, é fabuloso isto. É fabuloso. Aqui ilustro o facto de que os homens desde sempre procuraram voar, de acordo com estes chamados sementes helicópteros, que é o que faz aquele peão que eu vos mostrei, ou a asa de Leonardo da Vinci, outra asa de helicóptero de Leonardo da Vinci, que procurou simular o voo das aves copiando, muito simplesmente. Isto é um avião que voou mesmo no princípio do século XX, em 1908. Esta fotografia está tirada em 1908 e imita uma pomba. O peão voador que eu tenho ali assim é este. E aquilo que eu quero que reparem é como é que vocês podem fazer isto.
é com um perfil que aqui está representado. A parte de ataque ao ar é arredondada, a parte de fuga ao ar, a parte de saída, é afilada. E é só isto que é preciso fazer em todas as asas. São 4 asas, são feitas de balsa, uma madeira muito, muito leve. Em todas as asas são iguais, resultam umas das outras por rotação de 90 graus. Os bumerangues normalmente atiram-se com uma inclinação para que eles possam fazer um movimento circular de ida e de volta e acaba por ser uma espécie de movimento cônico que eu vou exemplificar a seguir. Isto é um bumerangue em gravidade zero. Este senhor astronauta atira bumerangues em gravidade zero. A gravidade zero tem a vantagem do bumerangue nunca cair, é fácil, quer dizer, mas ilustra a imagem seguinte, que é simulada, e que foi o que eu fiz, é simulada e que mostra, é um movimento cônico. O bumerangue faz isto, assim, andando à roda. Tem que haver, bem, eu não vou explicar tudo, mas vocês, para lançarem um bumerangue destes, depois poderão ver como é que ele funciona. O que fazem é atirar com uma certa inclinação e com a rotação correta. Bateu no teto. Bateu no teto. É porque tem que se inclinar menos. Faz assim e aqui está ele a voltar. Está bem? A gravidade escangalha o movimento cilíndrico, o movimento cônico, porque faz cair o bumerangue. Sobre bumerangues, vocês podem brincar com eles se quiserem. E eu vou passar à última parte desta exposição, que é o lançamento de um cilindro. Isto a humanidade não copiou das aves. Ao menos alguma imaginação nós temos. Quer dizer, já não é mau. Hein? E eu, para lançar este aparelho, tenho que me pôr em cima da mesa, porque ele não voa tanto como isso. Não voa tanto como isso. Só se for para me segurar quando eu cair. Eu vou procurar que ela vá parar ali. Não sei se consigo. Eu vou deixar cair o cilindro. Eu não atiro para lado nenhum. Eu deixo cair em cima da minha cabeça. Está bem? Assim. E assim. Pronto, chegou ali, já não foi mal. Se quiserem, quando agarrarem isto, não façam muita força, porque isto é uma folha de papel A4, enrolada em forma de cilindro, aqui por acaso de prisma, com 2 argolinhas e um palito no meio. Sempre material de cozinha, neste caso material mais de papelaria. Tenho vários, vou-vos ilustrar o mesmo movimento, mas agora transversalmente, para verem o que vai acontecer. Vou atirar para a frente e para cima, está bem? Depois tenho que me desviar, porque ele vai recuar. Espero não cair da mesa. Oh, Joana, põe-te ali. Vou atirar assim. Pá, partiu-me o peão. Perceberam? Se quiserem depois serem vocês a lançar, com isto mais ou menos... por exemplo, se eu atirar para a frente, tenho que me desviar, porque ele faz esta curva e volta para trás. Isto é, se eu atirar para a frente. Quem é que sabe jogar ténis? Quem é que sabe jogar futebol? Pronto, imaginem que isto é uma bola de futebol. Esta roda que aqui está, que é esverdeada, segundo me disseram, é uma roda, representa uma bola de futebol. O Ronaldo, quando chuta para que a bola faça esta curva e se afunde na baliza, dá-lhe o chamado top spin. Dá-lhe um pontapé na parte superior ou na parte inferior, o pontapé de baixo para cima, que é para a bola ter o movimento para a frente e no sentido para vós dos ponteiros do relógio. Para a frente e no sentido dos ponteiros do relógio. E a bola afunda-se. Aqui, como isto é muito leve,
ela afunda-se tanto que volta para trás. Portanto, em princípio, as bolas do Ronaldo deviam voltar para trás. Eu vou-vos dar agora, para terminar, a trajetória em gravidade 0. A trajetória de uma bola de ténis, de beisebol, de futebol, que leva top spin, que faz a bola afundar-se. Ela é lançada neste sentido e descreve uma espiral. Se o Ronaldo estivesse a jogar futebol em gravidade 0, ele daria um pontapé na bola com top spin, a bola não era forçada a cair pela gravidade, ela ia, subia e fazia uma espiral lá à frente. Está bem? O movimento deste cilindro, vocês não conseguem ver porque o espaço é algo exíguo. Quando eu atiro para a frente, ele faz umas ondulações. Porquê? Porque ele está a procurar seguir a espiral. Quando ele a quer subir, não consegue porque a gravidade obriga-o a baixar e ele faz um bico. Eu quero subir e a gravidade obriga-o sempre a baixar. Por isso é que ela volta para trás, mas já não consegue fazer a trajetória ascensional. Está bem? E acho que é tudo, já estou atrasado. Tudo no sentido em que agora vocês é que têm a palavra. Penso que posso, a senhora diretora. Muito obrigado. Sim, voltadinha. Já sabes que tens que pousar devagarinho, assim, e agora, exato, dás o balanço que consegues. Oh pai, isto é lindo. Muito obrigado. Isso, um bocadinho mais de força. Não, sempre no mesmo sítio. Sempre no mesmo sítio. Pronto. E agora a Joana 1. Deste meu lado direito, do vosso lado esquerdo. Vá, faz a pressão. Para, agora a Joana outra vez. Não sei se estão a ver que as pressões estão a ser exercidas no sentido de que o eixo se incline. Se ela fizer pressão, o eixo inclina-se assim. Se fizer pressão do outro lado, o eixo inclina-se assim. O problema é que quando ele está em rotação, quando um peão está em rotação, se alguma força, por exemplo, a força gravítica, tentar pressionar o peão de maneira a cair para este lado, o peão reage deslocando-se de lado. Está bem? Assim. Assim. Estão a ver? Isto é uma coisa muito interessante de observar. E já agora de observar outra vez aquele movimento estranho, que é quando isto apanha uma pancada, ele começa a tremer. E tem uma tremura com o dobro da velocidade de rotação. Aqui a pressão é o dobro da velocidade de rotação. Se quiserem cá vir experimentar estas coisas, estejam à vontade. Não, na parte de cima, senão eu caio. Abre os dedos. Ai, que fofinho. Ai, é magia. Magia, é magia, é física, é matemática. Este peão aqui parece algo como o circo, porque se vocês o inclinarem, ele fica a andar assim, parece que vai espetar para ali, e se virarem para trás, ele mantém a posição do eixo. Portanto, o eixo é estável. Isto é a ilustração da estabilidade do eixo. Reparem que o equilíbrio em torno do centro de massa é indiferente. Portanto, ele tanto lhe faz rodar para aquele lado como rodar para o outro.
como rodar para a frente ou para trás. Não é? Mantém sempre a posição do eixo. Eu é que lhe ponho o eixo no sítio e ele fica lá. E a estabilidade, a rotação encarrega-se de estabilizar o movimento do pé. Como vê, isto pode ser feito com... Tem que estar com 4,5 cm. Exatamente, tem que ser uma medida muito exata. Está mesmo com o centro de gravidade ali. Pronto. Podem brincar com o que quiserem. Mais 2 para vir brincar. Vá. Força. Se nós atirarmos, não chega a ir lá ao fundo e a voltar. Não. Isso é que Não, já agora, ele pergunta se atirar com muita força se resolve o problema de ir até ao fundo e voltar. Não. O raio da trajetória é constante. É constante. É independente disso. Depende da massa do peão. Se vocês quiserem um peão que chegue, um peão ou um bumerangue que chegue mais longe, o que têm que fazer é aumentar-lhe a massa. Como? Com plasticina. Pegam na plasticina adesiva, fazem 4 bolinhas e colocam nas pontas. Tem de ser 4. sim, que é para compensar. Para compensar. E não podem ser só 2 em posição oposta, porque há mais coisas a ter em conta que eu não expliquei. Mas Não é assim só aumentar o movimento. não, Mas desestabiliza elas isto têm e que estar de ser as 4 iguais. Não ser as pode 4 ser iguais. só Esta está duas muito iguais, pequenina. duas a Pois, duas. tem que ser iguaizinhas. As bolinhas têm que ser iguais, colam-se aqui na ponta e ele chega mais longe. O que é o problema? Quem agarrar isto, não agarra com muita força que isto parte-se, não é? Pronto, agora experimenta atirar. Esta parte aqui é de ataque, portanto o peão ele tem que ser lançado assim. Tem que ser lançado assim, que é para que esta parte, que é mais espessa, funcione de ataque. Atenção, atira Assim? sim. Ups, bateu no teto. Tem que ser lá fora. Fazer um lançamento lá fora. Eu estava a voltar. Se tiverem mais espaço e muito treino, é que isto exige... Quando vocês alteram a massa a um bumerangue, quando alteram a massa, quando alteram as características aerodinâmicas de um bumerangue a sério, têm que treinar semanas para perceber que jeito onde dar, que tipo de pulso é que se tem que dar para fazer a rotação. Eu não atiro este, não é evidente. Este peão tem uma massa muito elevada, os entalhes são feitos exatamente como aqueles, são 2 asas de avião, no fim de contas. Se repararem, há uma parte mais espessa e uma parte mais afilada. A parte mais espessa tem que atacar a frente de vento, o vento pela frente, portanto tem que ser atacado assim. Ele entra assim, vai, descreve uma curva ao contrário daquele, porque ele está feito de outra forma, e vai a cerca de 30 metros e volta. Este volta mesmo, e é preciso ter cuidado porque volta com uma velocidade louca se o vento estiver de feição. Portanto, quanto mais se alterarem as características de massa ou as características aerodinâmicas, têm que treinar tudo de novo. O homem que fez isto, é um tipo australiano, que foi campeão destas coisas, explicou-me que quando percebeu que era melhor fazer um entalhozinho ali assim, que está aqui adicional, não sei o quê, passou depois uma semana a tirar outra vez isto tudo para tornar, a rotinar o processo de lançamento. Portanto, é uma coisa que demora uma semana a aprender para tirar o mesmo bumerangue. Se lhe puserem as massas, estragam tudo, têm que tornar a treinar tudo de novo. Portanto, é uma questão de que até treinar a paciência da pessoa interessada nisto. Um peão roda só se tiver estes dois. Hã? Se não houver esta parte de cima, só tiver este aqui até aqui. Isso aí. Isto é um peão que vocês podem fazer com uma folha A4. Isto é um peão origami, um peão bumerangue origami, que tem
tem também as mesmas características aerodinâmicas desse, não funciona tão bem. É, claro, mas tem também que se treinar muito. Eu treinei em casa, mas vamos lá ver o que é que isto dá. Tem que se atirar também assim, porque ele está construído para isso, porque se for construído às avessas será assim. O esquerdino terá que fazer assim com um peão de esquerdino. Este é um peão de destro que atiram o bumerangue, que é atirado assim. Peço desculpa. Isto tem que se treinar mesmo muito a sério. Ele volta para trás. Pronto, ele volta para trás e a gente consegue, se não houver audiência à volta, consegue-se apanhar. Não é? Consegue-se apanhar. Do chão, principalmente. Bom, se quiserem levá-los, podem levá-los. Obrigado.